Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha e hoje com um convidado muito especial. Ele que é, vou dizer, quase recém-chegado na cidade, quase um turista, descobrindo Fortaleza, vindo lá de São Paulo. Nosso convidado de hoje é o Felipe Sicconato. Seja muito bem-vindo. Oiê, Um prazer te obrigado. receber aqui, tá? Para bater esse papo maravilhoso com você. Obrigado pelo convite. E quase não dava certo, mas deu, né? É sempre assim, Demorou, mas as deu agendas certo. dão essa... Mas no A gente fundo, vai organizando que dá certo. é isso aí. Vamos começar assim. Conta pra gente como que você entrou. Vou começar pela gastronomia e depois a gente aprofunda pra confeitaria, tá Depois, certo? como eu vim parar também em Fortaleza, Sim. no Ceará. Prontinho. Bom, eu, ensino médio, né, naquela dúvida do que eu ia fazer. Primeiro eu achava que eu ia fazer medicina, por incrível que pareça. Tava numa escola meio que focada para estudar medicina. E aí teve até eu morava no interior de São Paulo, perto da Unicamp. E a Unicamp ia fazer tipo uma prova especial. E aí a minha sala inteira estava focada para fazer essa prova de medicina. E aí quem foi sorteado? Só eu, né? Aí Eita, que sorte. fiz essa prova, só que aí no fim das contas eu falei, não é isso que eu quero, não. Uma prima minha tinha feito gastronomia. E aí eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer gastronomia. Aí fui fazer gastronomia, mas até então o meu foco era em cozinha quente, nem pensava em confeitaria. Aí no segundo ano de gastronomia, mais ou menos, eu ia ter uma aula de pâté à choux, né, uma massa super famosa, francesa, que ia ser já era uma aula de confeitaria. E aí eu percebi na época, já estava começando a ter Instagram e tinha também um programa na televisão que tinha alguns chefes, Lucas Corazza, Carol Crema e o Diego Lozano. E aí, eu nem lembro qual é o nome, não era nenhum canal famoso, assim. E na época o Diego estava começando no Instagram e eu vi que ele tinha feito uma massa choux com um craquelin, com uma camada crocante em cima, né? E na minha aula, lá na apostila, eu vi que a gente não ia ter isso. Aí eu mandei mensagem no Instagram na época pro Diego, Instagram começando. Falei, não, ele nunca vai responder, né? Porque ele já estava conhecido e tal. E aí no mesmo dia ele me respondeu. Que legal. E me mandou a receita. E aí no outro dia eu fiz a receita na aula. E aí foi que eu me apaixonei pela confeitaria e também fiquei muito fã do Diego. Gente, Foi que assim que legal. começou. É muito E legal esse quando... programa aí foi a minha pandemia inteira. Todas as tardes eu assistia. Sério, que legal. Mas sabe Nossa. qual é o É o que programa? seja doce, né? Qual? Não, o Que Seja Doce veio depois. Esse programa era um bem antigão, que não era de reality, assim. Era um programa Mas era mesmo TV aberta? Não, a TV fechada. Ah, Eu tá. não lembro. É uma que eles ensinavam, cada um deles ensinava uma receita, assim. Uma receita. Faz tempo, foi 2012. 2012 eu já tô há 10 anos na confeitaria, né? Então foi 2012. Bastante tempo. Uhum. Oh, mas você é tão novinho, gente. Você começou... Não, eu tenho Não, 30. ele saiu da faculdade, né? Saiu da faculdade pra fazer 30. gastronomia. Eu saí da faculdade, já fiz gastronomia, já Olha, comecei a ele trabalhar. se encontrou na vida bem antes que a gente, tá Ele vendo? nunca mais pensou em medicina, aposto. Não, Medicina... E é uma troca, assim, muito radical, mas eu ia dizer que é muito legal quando você, tipo, manda mensagem pra uma pessoa que você admira o trabalho, mesmo nessa, assim, acho que a pessoa nunca vai me responder. E quando a pessoa responde, dá uma sensação assim, caraca, que legal isso, né? Demais. E na época também, eu acho que eu fiz sem malícia porque eu nem era fã dele, né? Eu tinha visto ali, falei, vou mandar mensagem, né? Como eu não era nem focado em confeitaria, falei, vou mandar mensagem para ver se ele me responde. Ele respondeu, fiz. No fim das contas, essa receita ainda foi para a apostila, né, da aula depois. E hoje, né, todo mundo já faz isso, é uma receita super, né, uma coisa super conhecida, nem é uma coisa que tinha sido criada na época, já existia há muito tempo. Só que foi uma coisa simples que acabou despertando muito isso em mim também, né, da confeitaria em si. Legal, E né? a receita fez sucesso, né? Total. Né, todo mundo adorou e ninguém esperava, né? E aí, foi isso daí que engatilhou para eu fazer confeitaria e, consequentemente, depois estudar com o Diego, né, na escola de confeitaria que ele tem em São Paulo. Foi isso daí que fez, porque eu terminei gastronomia, aí eu juntei dinheiro para poder fazer o curso dele, que é um curso caro. E nisso eu fiquei fazendo alguns estágios, alguns trabalhos na parte ainda de cozinha quente, mas sempre coisa muito rápida, porque eu já nem me interessava mais, queria que fosse confeitaria. E aí eu falei, não, então até no máximo abril, maio eu vou para São Paulo e vou fazer o curso dele.
Aí fui, Porque você morava no interior e você teve que ir pra capital, né? isso. Aí fui pra capital, só que tinha família lá, acabei ficando morando na casa da minha família. E aí fiz o curso dele. Fiz o curso completo lá que ele tem, que é um intensivo. Já, né, e nessa época eu já era muito fã dele. Só que eu nunca imaginava que eu iria trabalhar com ele, porque como ele só tinha escola, ele nunca tinha loja. Então eu pensei, eu vou estudar e depois eu vou procurar um emprego em restaurante, em confeitaria, alguma coisa assim. E aí foi nisso que eu consegui um contato para fazer um estágio no Dom. Então eu falei assim, quando eu terminar, eu vou já, na segunda-feira eu vou lá para conversar com o pessoal que eu vou fazer um estágio no Dom. Aquele estágio deles que não era nem remunerado, que hoje nem existe mais. A Lê também participou do estágio do Dom, não foi? Só que eu nem participei. A Lê Félix. Ela foi, né? Ela trabalhou no Dom um tempo. E Antes de ir aí, pra França. sim. Aí eu acabei nem indo, porque fiz o curso. Na época, o Diego, ele estava lançando uma revista. Uma revista que ia circular pelo Brasil inteiro mesmo, que ia ser vendido em banca ou online, que chamava Açúcar. E que era uma revista focada só em confeitaria. Porque hoje a gente tem Prazeres da Mesa, tem várias outras, mas a gente não tem nenhuma só de confeitaria, né? E aí ele fez, e a primeira edição estava sendo confeccionada naquele mês. E ao mesmo tempo ele estava também treinando para o World Chocolate Masters, que é uma competição mundial de chocolate, né? Que acontece em Paris. Ai, que legal. Eu tive aula com vários professores e também com ele. E durante o meu curso, o pessoal da Açúcar, as repórteres, elas estavam entrevistando cada aluno, um por um. E não me entrevistaram. Eles sabiam que eu era muito fã, que eu tinha uma ligação com o Diego, e eles não me entrevistaram em nenhum momento. Aí quando foi no último dia do curso, aconteceu duas coisas engraçadas. Primeiro que a gente tem que fazer uma prova final, que nessa prova final a gente tem que fazer uma criação de um bombom, um entremê e um doce de vitrine, em dupla. Aí eu fiz um bombom, um entremê de morango e manjericão, um doce de vitrine de morango e manjericão, um entremê e um bombom lá de cupuaçu com maçã. Aí o próprio Diego, ele vem avaliar a criação. Na hora que ele viu o meu bombom, ele chamou todo mundo da equipe e saiu da sala. Aí, não desespero, não? Saiu, muito demais. Aí ninguém entendeu nada. O bombom, por coincidência, eu tinha feito, sem ver, sem saber, sem ninguém me falar nada, o mesmo sabor e a mesma forma que ele ia fazer pro campeonato. De cupuaçu com maçã, com a geleia de maçã no meio. Meu Deus! E com a mesma decoração. Ele tinha isso em mente, né? Que ia fazer. Ele tava fazendo, só que era super sigiloso, era uma sala trancada, eu não tinha contato, não tinha ninguém. Será que ele achou que, tipo, alguém vazou? Alguém da sala tinha me passado. Só que só quem tava lá era o irmão dele e o pessoal da escola, ninguém tinha passado. Muito confiável, né? Que não ia passar. Foi coincidência mesmo. E aí eu fiz... Aquela conexão de milhões. Terminou a aula, todo mundo foi lavar a louça, a repórter me chamou pra ir sim me entrevistar. Aí ela me chamou lá pro escritório dele, e aí, na verdade, ela nem tava lá, era ele pra me chamar pra trabalhar com ele. Gente, aí eu não fui pro Dom por causa disso, porque aí eu já fiquei lá. Meu Deus, é porque ele deve ter pensado assim, se ele confirmou que ninguém passou a informação e você pensou a mesma coisa que ele, vocês estavam, tipo, muito alinhados. Conectados, né? Muito. Então, assim, fazia super sentido. Porque você ia estar pensando, assim, ia fazer as coisas a mesma maneira que ele, entendeu? Então... Sim. Aí eu fiquei... voltei para casa uma semana, me organizei, voltei para São Paulo e aí comecei a trabalhar como monitor e auxiliar no mise en place, porque lá as aulas, os alunos recebem tudo já pesado e organizado. Então, tipo, não sou eu que faço o mise en place, já vem tudo para mim, eu só vou executar as receitas. Que é bom que o pessoal não perde tempo com isso, né? Apesar de ser um processo muito importante no aprendizado, mas às vezes é melhor aprender a técnica e isso é uma coisa um pouco mais simples. Então, a gente que organizava a sala, organizava os ingredientes. E aí eu comecei a aproveitar para acompanhar as aulas também, né? Então, assim, tinha meio que uma ordem. Os monitores mais antigos, eles tinham meio que preferência para assistir a aula, porque a tendência era os monitores antigos se tornarem professores, né? Porque como é uma área muito específica, o Diego fazia exatamente assim. Ele treinava as pessoas meio que do zero, como monitor, para depois virar professor. Todo mundo lá da escola sempre foi assim.
E aí acabou que o que eu fazia? Eu trabalhava das 8 às 6 como monitor, né? A minha função, batia o meu ponto, e aí a aula da noite, que sempre ia ter, eu ficava por conta própria Pra assistir porque você assistindo, queria. né? Aí passou uns 4, 5 meses, aí ele já chegou pra mim e falou, a partir de segunda-feira você vai começar a dar aula. Aí eu Caramba, tremi assim tremeu, por hein? dentro, ele falou, você dá certo? Na minha cabeça eu ia falar não, né? Mas eu falei, não, dá certo. Aí, foi o final de semana mais longo da minha vida, Claro né? que dá. Ansiedade, ok. né? Porque na época o Diego, ele sempre trouxe muito chefe de fora pra dar aula lá na escola. E na época ele ia trazer a Nina, que é uma russa, e aí Oh. todos os professores iam estar focados, né? Chama Nina Torozova, e ela é muito especialista até em produtos sem glúten, sem lactose. Depois eu vou te mandar. Tua onda, viu, Nai? E aí ela ia dar uma aula lá, então ela precisava muito do foco dos professores, e lá sempre tem esse curso, esse super intensivo. Então eu precisava de mais um professor para ficar dando aula no super intensivo. Aí eu fiquei dando aula no super intensivo, enquanto estava rolando esse curso aí com a Nina. E aí foi a minha primeira turma. Que legal. E E qual aí foi essa daí- sensação pra você? Não, eu fiquei super nervoso na época, né? Mas aí eu percebi que era isso que eu queria. Eu amo dar aula até hoje, assim, já faz 10 anos. Que Dou você também aula. sabia passar aquilo que você sabia fazer, né? E aí eu me apaixonei completamente, assim, né? Hoje eu gosto tanto de trabalhar com confeitaria, assim, na produção, da mesma forma que eu gosto, por exemplo, de dar aula, assim. É surreal, eu gosto bastante. Que massa. E aí é muito legal, porque hoje, por exemplo, a minha primeira turma, foi o meu primeiro aluno, assim, na minha primeira turma foram 10 pessoas, era uma turma sempre de 10 pessoas. Eu lembro até hoje, é o Rodrigo Ribeiro, e hoje ele é um confeiteiro super famoso em São Paulo. Ele inaugurou recente o primeiro restaurante somente de sobremesas. Que é Eu acho que eu vi alguma coisa sobre que isso. é o Ará, saiu já no Paladar, na Prazeres da Mesa. Que Saiu em vários massa. lugares, e aí é impressionante. É legal pensar que ele foi meu primeiro aluno, e hoje, 10 anos depois, ele faz super sucesso, já ganhou prêmio, Que massa. e abriu um restaurante só de sobremesa, né? Que é uma ideia, assim, Aqui não tem, Incrível, não. não tem? é um nicho que... É, Porque a confeitaria, geralmente, você pensa em padaria ou Sim. a parte de sobremesa de um restaurante, mas que também não tem um cardápio tão vasto assim, geralmente são poucas opções. sim. Mas um restaurante só de sobremesa é uma ideia muito genial, muito fora da Muito caixa. legal. Realmente tem que... É muito desafio, né? Porque a gente não tem tanta cultura da sobremesa aqui no Brasil, né? Dá pra ver que nos restaurantes é sempre uma parte muito esquecida, a parte da confeitaria, né? E eu acho que você sente muito mais essa diferença, tipo, você for comparar São Paulo com Fortaleza, por exemplo. Muito. A diferença é muito grande. Muito grande. Então, assim, sempre é um pedaço da bancada ali perto da salada, É. com opções, às vezes, que são sempre as mesmas de sempre, e que nunca é um funcionário, nem sempre é um funcionário específico para confeitaria, porque não é uma coisa que vale a pena. Então, o empresário, às vezes, não investe tanto nisso, né? O pudim sempre tá lá, né? Pudim, petit gâteau, brownie com sorvete, né? Sempre tá lá. O restaurante que eu trabalho só tem 3 sobremesas. Por exemplo, lá no Mangue, hoje a gente tá com 8 e eu vou subir para 12. 12 sobremesas. É praticamente a mesma quantidade de principais a gente vai ter de sobremesa. E eu acho que não tem outro, eu não vejo outro restaurante que tenha essa mesma quantidade de sobremesa, não. Acredito que não tenha. E realmente lá, eu acho que um dos motivos pelo qual eu fiquei lá, né, agora, quando eu fui pra consultoria e acabei ficando, é o fato de que ele investe bastante nisso e ele apoia, entendeu? Mas uma área separada. E já tinha, né? Já era. Já era assim bem antes, na época que era o Wellington e tudo que era mais. que ele era o chefe da confeitaria de lá. Ele também já tinha um pouco dessa liberdade criativa. Sim. Eu tenho uma prima que trabalhou no Mangue também, na parte da confeitaria. Uhum. A Ana Clara. E eu sempre vi que era uma parte diferente mesmo. Assim, eles tinham essa liberdade criativa de poder criar as entremês, sobremesas, tortas. Tem uns que são icônicos do Mangue Azul, que a gente vê ali no Instagram, já associa automaticamente a eles. E aí você subir para 12, eu acho que não tem um outro restaurante aqui que tem uma cartela de sobremesa tão alta assim no cardápio. Só o fato de ter uma área separada só para confeitaria, tá? Então a gente tem uma sala separada,
fechada, com ar-condicionado, com o nosso forno, com as nossas bancadas, com o nosso freezer, tudo separado, já é, assim, uma vantagem, assim, muito grande, que facilita o fato da gente conseguir ter um cardápio tão vasto assim, né? Então, ter estrutura, ter investimento nisso já facilita bastante, né? E no caso, tipo assim, quando você tem 8 e vai subir para 12, é porque as pessoas estão pedindo mais opções? Então... Vocês acham que está faltando alguma coisa de... Isso, não, eu vejo que sempre, né, a galera pede alguma coisa diferente. Nesse novo cardápio eu vou também incluir 2 opções sem glúten e sem lactose, né? Olha! E vegana, porque eu tinha só uma, e aí eu vou colocar pelo menos mais 2 e que sejam gostosas, né? Eu tinha uma que era muito gostosa, mas é simples, né? Era um tartar de frutas com espuma de coco, que é muito gostosa, mas é muito simples, né? Às vezes a pessoa quer comer uma coisa Mais elaborada. mais parecida com algo que tem glúten, que tem lactose, Sim. né? Então, pensei bastante nisso. E também para realmente fazer uma narrativa de sabores para que a pessoa, sempre que ela vá, ela consiga provar uma coisa diferente. Né? O fato de, às vezes, ter pouca sobremesa, porque a pessoa vai sempre, a sobremesa é aquela, a sobremesa é aquela. Então, né, a pessoa pode ir, se ela for 10 vezes no restaurante, ela pode provar 10 principais, mas ela só vai ter 3 opções de sobremesa. Então, Aí agora ela vai ter 10 agora ela opções de tem 10 sobremesa. opções. Às vezes ela nem come sobremesa, porque é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. Então, assim, não vou gastar caloria com isso. Entendeu? Eu acho que é um pensamento a ser mudado também. Tipo assim, a gente... porque lá ainda tem a opção do menu, tipo, que você faz o... Tem a entrada para as principais sobremesas. Não. Tem o gaivota hoje, que é no almoço, né? Tipo, executivo, ele né? fica mais no almoço, então. Antes tinha uma experiência, né? Que você ia e você tinha a opção. No cardápio você podia escolher, tipo, 2 opções de entrada. Se você for com outra pessoa, é bom que cada um pede e você consegue experimentar um pouco mais. Mas essa cultura de você ir para um restaurante, tipo, sentar, pedir uma entrada, depois pedir um prato principal e pedir uma sobremesa, não é muito comum daqui, não. Não é muito A comum. gente não vê muito isso. Geralmente, chegou, pediu o que queria comer, comeu, vai embora. Aí, galera, é isso aí, não é? Então, acho que é uma nova forma de, talvez, educar o público também e de apresentar essas possibilidades. Eu acho isso muito legal. Aí, você tava falando sobre isso, eu me lembrei que final de semana passado, acho que foi final de semana passado, do Muvuco? Do Muvuco foi retrasado. Retrasado, né? Foi. Que aí teve os meninos que já estão fazendo esse movimento muito legal com o bar. A gente já falou do Muvuco aqui algumas vezes, mas é porque realmente... Saiu até no jornal, né? Já, e pois aí a gente admira muito e eles trouxeram essa ideia de fazer um dia do chefe diferente, Sim. onde os convidados e cada um criou um prato e você criou uma sobremesa. E eu fui ver sobre a sua sobremesa e eu falei, meu Deus, como assim? E até comentou comigo. Foi. Sobre isso. Conta um Nori. pouquinho pra gente como foi essa experiência pra você. Assim, esse movimento que o Pepe e o Diego fizeram é muito legal, né? Então, vários restaurantes hoje do Brasil fazem isso, e aí ele falou pra mim, não preciso fazer isso aqui porque hoje ninguém faz aqui, né? Então, você unir mais, né? Infelizmente, a nossa profissão tem muito ego, né? Eu acho que até que na cozinha quente tem um pouco menos, mas ainda tem bastante do que na confeitaria. A confeitaria tem muito ego, né? Então, assim, eu, né, tenho poucos confeiteiros aqui que eu tenho muita proximidade, assim, sou amigo, assim, tal, mas não tem aquela proximidade do que lá fora tem, né? Eu estava até comentando com uma funcionária minha que trabalha lá no Mangue, ela, lá na França, hoje em dia tem confeitarias que tem 1 ou 2 doces de cada chefe renomado, todas numa mesma confeitaria. Então, é uma confeitaria que tem 2 do Cédric Grolet, 2 do Michelak, 2 de tal. E isso vai fazer com que a pessoa consiga ir no mesmo local e provar várias. E aí ela consegue conhecer um pouco de cada um. Então, é muito mais fácil as pessoas se unirem do que se separarem, né? Então, esse movimento que eles fizeram aí é muito legal. E aí o Diego pegou e mandou no grupo falando que tinha que ter alguma coisa do mar na sobremesa. Né? E aí eu peguei e falei, então vou usar nori crocante, salgada, aí eu vou fazer um caramelo, aí o caramelo aí como se fosse um caramelo flor de sal, só que o sal vai vir da nori salgada. Aí eu fiz uma mousse de chocolate com um licor de café, o caramelo salgado com nori e um crocante de cacau preto. Eu vi a foto. É porque assim, tipo, a gente... Perdão, Diego, perdão, Pepe. Nós duas somos 2 fuleirais. A verdade é essa, assim. Vocês nunca foram? A gente não conseguiu ir. conseguiu Porque, ainda. assim,
ele funciona de quarta a domingo. Fecha cedo também, né? E fecha cedo. 7 Tipo, horas, né? quarta-feira é o único dia que eu tô de folga. A gente tem um podcast pra fazer. Então, a prioridade realmente é o podcast. Tem dia que a gente sai daqui 10 horas da noite. Caraca. Porque depende, né? Não é só... Né, tem Sim. outras coisas pra resolver também. Uhum. E aí, na semana, eu trabalho fechamento. Então, eu não consigo ir. Possível. E domingo, a gente já Fecha vou... mais cedo. Não, e domingo, tipo assim, a gente pode ir no almoço. Mas final de semana, por exemplo, esse sábado e esse domingo, eu tive que entrar mais cedo pra trabalhar. Domingo é o dia que eu entro mais cedo da semana, porque tem café da manhã, então tem as trocas de turnos. Aí tem, se tiver algum evento, às vezes eu dobro no final de semana, então eu nunca consigo. E os meus horários com o dela acabam nunca batendo. Várias vezes vamos fazer vamos não sei o que hoje? Ah, não, eu tenho um compromisso. Porque eu não queria ir sozinha, ela não quer ir sozinha, a gente quer ir junto. Só que a gente não tá conseguindo, e aí tá passando o tempo, a gente não foi. Aí meu Deus, eu tô me sentindo péssima. E eu fico só acompanhando, tipo, já vi vários amigos que foram, aí eu indiquei pra todo mundo já. Mas a gente vai. Nossa, eu sou fã de Catarina. No primeiro mês, eu fui 6 vezes em um mês. Meu Deus. Antes de completar um mês, eu já tinha ido 6 vezes. Tem tu que ter um acredita? cartão fidelidade. Eu falei pra eles. Eu tava indo todo final de semana e teve semana que eu fui 2 vezes. Inclusive, eu tava acredito. marcando de ir com um amigo hoje ainda. Acho que talvez eu vá hoje ainda. Olha aí. Eu já zerei o cardápio. Meu já zerei o Deus. cardápio. Você tem um prato preferido de lá? O peixe tapioca. Nossa, Aquele o que a peixe gente tá tapioca falando. é surreal. Eu acho que eu posso comer. É porque como ela tem... a pode. gente tava vendo algumas coisas gente que olhou o ela... A cardápio, gente já eu olhou o podia cardápio comer. várias Nossa. vezes pra falar assim, esse aqui dá certo? Pra provar O esse. peixe tapioca dá, porque não tem nada de Pois glúten, é, de pra ela lactose. poder É. conseguir comer também, porque tem essa dificuldade, né? Sim. E aí, Nossa, o Ó, peixe tapioca vai é dar certo, incrível. viu? Gente. Nayara. Ai, meu Vocês Deus. têm que ir? Ela fica Muito querendo bom. me tirar de casa. Não, e aí quando, às vezes vamos almoçar no Muvuco hoje? Tipo assim, se for sair agora, dá tempo de Cara. chegar lá, pegar, abrir nas portas, ajudar a abrir também, senta na mesa, come, Come e vai, e aí eu vou né? trabalhar. Eu consigo fazer isso. Às vezes ela fala, hoje não dá. Hoje não sei o que. Mãe de adolescente tem muito compromisso. Pior que é, viu? E aí realmente estamos devendo essa visita aí, mas vai dar certo. E ó. já vai ter outro, já. Ele já tinha me dito que já vai ter outro. Ai, gente, pra esse. O do chefe Outro convida. evento. Eu não consigo, é sempre num domingo. É sempre no domingo, é. Pra mim... Se for na tua folga, dá. mas aí como é que eu vou saber que vai ser na minha folga, né? Eu tenho um domingo no mês? Deve estar próximo já. Ele tinha dito que ia ser dia 15. Eu não sei se Ai, ó, vai. Se não ele é vai meu domingo, anunciar. né? De outubro. Mas ou vai ser. Não, agora setembro. Setembro. tá. Aí eu não, Olha. sei, eu não sei se vai ser, porque ele ainda não divulgou. Então, ou vai ser nesse ou vai ser no outro, eu Ei, acho. não é meu domingo. E vai ser massa. Se for no dia 22, dá. Ô, amor, Né? a gente já tem compromisso dia 22. À tarde. Eu vou amanhecer na sua casa dia 22. pois Você que lute. Mas vale a pena, muito bom. Não, eu imagino, porque assim, a gente já recebeu os meninos aqui, já conversou muito com eles, é um trabalho que a gente acompanha, eu pelo menos acompanho eles há um tempão. E eu acho muito legal esse movimento que eles estão fazendo. Tipo, é sério, eu faço. Diferencial na cidade, viu? Eles conseguiram revolucionar, assim, estão revolucionando o mercado, porque vieram com a proposta de um boteco, mas com uma pegada super diferente, oferecendo serviço de alta gastronomia, muita técnica, porque você vê que tem muita técnica, os insumos são muito bons, assim, essa questão Nossa, da peixe. sazonalidade também, da utilização, que não é o peixe que eu quero, é o peixe que o mar me dá. Uhum. E aí o fruto do mar sempre foi uma coisa que pra eles também, eles sempre, né, a gente sempre via muito como, PP, né, como principalmente. referência pra eles, né, assim. Sempre que eu tô lá, né, quando eu tô conversando com o Pepe, é emocionante ver ele falando, porque o legal é que lá não é só o Muvuco, ele tá fazendo todo um projeto realmente de educar os pescadores de uma forma Ensinar a técnica, melhor né? ainda, para que ele consiga trazer mais qualidade para o peixe. E não só para ele. Ele quer que o Muvuco consiga comprar um bom peixe, mas que Outros restaurantes também, o né? Ilamar, o Mese, o Mangue Azul e todos consigam comprar um bom peixe, né? Então ele está fazendo esse projeto de treinar os pescadores, ajudar os pescadores até a ter uma rentabilidade melhor e até um modo de trabalho mais, né, mais humano e tudo mais. E isso é muito, muito legal. Acho que é um movimento que é necessário até pra... Exatamente. E aí vem um pouco dessa onda, assim, que você falou que na cozinha existe muito ego. E eu concordo com você, existe mesmo. Às vezes tem essa disputa até desnecessária, porque uma coisa que eu sempre falo é assim, cara, dentro de uma cozinha ninguém faz nada sozinho. Uma equipe, né? Nós somos uma equipe. E assim, independente, porque tem aquela, o turno do dia é melhor que o turno da noite. Pelo menos eu escuto um pouco isso. Ou então, o turno do dia é isso, o turno da noite é aquilo, o turno... Cara, as pessoas têm... Se elas parassem de perder tempo com isso,
e focasse realmente, tipo, tá, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso trabalho? Porque o que o dia faz interfere na noite, o que a noite faz interfere no dia. Exatamente. E aí, para parar com essa Rivalidade. rivalidade que é desnecessária, porque de fato numa cozinha ninguém faz nada sozinho, nós somos uma equipe. Se você tirar uma pecinha da engrenagem, vai dar ruim. Exatamente. E a galera parece que não tem esse mesmo pensamento, porque um ponto que eu tenho observado um pouco mais assim, tipo, eu trabalho em restaurante e vivo dentro de uma cozinha. Mas aí que começou também com essa ideia de quando eu comecei a entrar na faculdade, e coisas que eu já escutei ao longo da vida, de, assim, gerentes grandes de restaurante chegar e falar assim, dentro de uma cozinha é o lugar onde tem menos gente com instrução. Caramba. Tipo, Loucura. eu juro que eu vi uma reunião, eu olhei pra cara do gerente assim, como é? Não, isso não dá valores aí perto de mim, não. Opa, senhor, eu tô aqui na 3ª faculdade, como é que dentro da cozinha não tem gente com instrução? Que loucura. E aí, não, mas tem as exceções. Realmente, a gastronomia é uma profissão que abraça, que acolhe. A gente vê aí em muitos restaurantes, assim, aquela galera que realmente não tinha o que fazer da minha vida, consegui uma oportunidade lavando uma louça, de repente vir um ajudante de cozinha, fui promovido para um cozinheiro, tô nisso há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Mas às vezes ele não sabe o porquê que ele tá fazendo. Ele faz porque ele foi ensinado a fazer, mas ele não questiona, não tem a parte técnica, as teorias, ou entender os processos de por que ele está fazendo aquilo. Mas você generalizar e dizer que dentro de uma cozinha é um lugar onde a maioria das pessoas são sem instruções é meio complicado, né? E hoje em dia eu tô vendo bastante dessa mudança também. Sim. Porque a galera que tá vindo, assim, que acha que a gastronomia tá tendo um crescimento legal, porque era uma profissão nova. A formação dela é uma profissão nova, que, sei lá, deve ter uns 30, 40 anos, se tiver. Então é pouco, é uma profissão muito jovem. Mas aí, assim, o trabalho que a gente vai estar fazendo agora vai refletir nas próximas gerações, vai refletir nas mudanças que a gente quer ver na cozinha do futuro. E é muito isso, diminuir essa questão do ego, entender que dentro da cozinha nós somos Exatamente. E ter essa união, e os meninos, eu vejo que eles têm muito isso. Eles são muito unidos, eles se apoiam muito. É uma das coisas que a gente já conversou várias vezes aqui. E que eu admiro muito isso neles. É de um incentivar o outro, de um apoiar o trabalho do outro, de um torcer, vibrar, divulgar o trabalho do outro e tá lá apoiando do jeito que dá, sabe? Então, eu acho que isso é um maior exemplo. E fazer esses movimentos de trazer grandes chefes ou pessoas que talvez nem sejam tão conhecidas assim, mas que para eles são importantes, de ir lá mostrar o seu trabalho, fazer o seu prato e fazer o rolê acontecer. Isso é uma coisa divertida, eu acho isso genial. É, genial. Eu tenho visto assim que pelo menos a nova geração tem vindo muito com essa veia de realmente de pesquisar, de estudar, de entender o ingrediente também. E não só, vou ali cozinhar qualquer coisa e tudo mais, né? E até ainda puxando bem para a confeitaria ainda é pior ainda, porque tem aquele lado sempre assim, quero fazer uma renda extra, eu vou fazer um brigadeiro em casa. Então é como se qualquer pessoa soubesse ser confeiteiro, né? Então, assim, realmente tem algumas coisas que você pode fazer em casa para vender, para aumentar a sua renda, mas coisas mais técnicas que requerem muito estudo, que devem ser respeitadas por um bom confeiteiro, por uma pessoa que estuda aquilo, né? Então, não é a pessoa meio que faz como se o trabalho do confeiteiro fosse algo banaliza, fácil, né, meio banalizado, como se isso daí é fácil porque todo mundo faz. docinho, todo mundo sabe fazer. Só que não é bem isso, né? Concordo. Porque realmente, muita gente, é muito fácil, é mais fácil você fazer um brownie, um petit gâteau, um doce mais simples, mas é muito mais complexo você fazer um doce que vai ter muitos sabores, texturas, camadas, tudo mais, né? Então, é tão complexo quanto a cozinha quente, ou até mais, né? Eu sempre acho que, assim, um cozinheiro, dificilmente ele vai ser um confeiteiro, mas um confeiteiro consegue ser um cozinheiro, entendeu? Eu sempre falo que a confeitaria, ela é muito exatas. É uma ciência muito exata. Pra mim, eu boto ela e a panificação ali naquele mesmo patamar de grau de dificuldade, justamente por isso, porque ela é muito exata, é muito específica, é uma ciência. Sim. Que se você alterar alguma coisinha ou fazer alguma mudança, o resultado
pode ser desastroso ou pode ser uma coisa assim, nossa, interessante, diferente isso aqui, hein? Exatamente. Podemos explorar. A cozinha quente, ela já te dá um pouco mais de liberdade, porque a chance de você errar, eu acho que é muito menor. Cara, você tem que fazer muito errado pra você conseguir errar uma coisa na cozinha quente. Assim, a margem pra consertar é muito maior, né? Então, assim, se eu não colocar gelatina numa mousse e já fizer tremer e glaçar, eu não tenho como corrigir. Ele já está glaçado. Não tem como tirar a glaçagem, tirar o inset, né, o recheio e pegar só a mousse e colocar a gelatina. Agora, se eu fizer um risoto e não colocar sal, eu consigo ajustar colocar depois. muito sal. Aí você vai dosando, aumenta o queijo, bota a manteiga, vai... E por aí vai, né? Esse é um exemplo dentre muitos que dá pra comparar, né? E eu acho... hoje eu tô vendo, assim, também, que tem muitos homens se aventurando mais na confeitaria. Porque eu acho que a confeitaria, automaticamente, você associa ela um pouco mais à mulher. Sim. Mas eu acompanho o trabalho de alguns caras que são incríveis e que fazem umas sobremesas e você fica assim, gente, que gênio. Tem algum confeiteiro, assim, que você olha... Nacional, pode ser internacional também, que você fala assim, cara, eu sou muito fã. Tirando o Diego. Já ia dizer, tirando o Diego, que a gente já sabe que você é fã, que você trabalhou com ele. Eu acho que nacional é o Diego, é o principal, assim. Agora de fora, o Amaury. Não, então provavelmente ele já deve... que faz as esculturas? Que faz as esculturas. A escultura de chocolate? Que nem parece uma escultura. Mano, esse dia o cara fez um cavalo. Gente, como assim? Eu sempre falo que o Amaury, ele é um engenheiro que, por um acaso, ele utiliza o chocolate. Né? Então, assim, as coisas que ele faz é realmente Ele já fez a Torre Eiffel. Um arquiteto, um engenheiro, assim... Só que, por um acaso, ele usa chocolate. É surreal, assim. E o que eu gosto dele é que, além disso, ele faz doces, né, muito bonitos e que, aparentemente, dele eu nunca provei, mas que aparentemente são muito gostosos, né? Ele faz camadas que fazem muito sentido e que provavelmente devem ser bem gostosos. Porque, às vezes, esses doces muito bonitos, eles são bonitos e ponto, né? Mas tem só ali aquela textura de gelatina... aquele mesmo gosto de chantilly e não é gostoso, né? E o legal é que seja bonito, mas que também seja saboroso, gostoso, né? Tu já provou alguma coisa do Cédric Grolet? Já, Cédric, já fui lá. Na confeitaria dele em Londres? Já fui, fui na de Paris 2 vezes, porque ele começou em Paris, e aí depois, hoje ele abriu Singapura, Londres e mais algum outro que eu não lembro. E aí já abriu várias. Em Paris ele tem 3. Aí eu fui em 2. Eu provei. Assim, pro paladar brasileiro, se for levar em consideração, é bem difícil, porque ele praticamente não usa açúcar. É mais o sabor da fruta que ele tá usando. Ele usa o açúcar da fruta, né? Então... E ele trabalha muito com fruta, né? E ele trabalha muito com fruta exatamente por isso. Então ele extrai da fruta o doçor dela, né? Então... o que ele puder não colocar açúcar, ele não coloca. Eu acho que talvez eu vá curtir. Eu digo que eu sou uma brasileira errada, porque eu sou uma brasileira que eu tenho muita dificuldade com açúcar. Sim. Então, assim, sobremesa pra mim é muito difícil. Porque eu tenho muita dificuldade pra comer sobremesa. Porque eu muito realmente... doce, né? eu acho que no Brasil tudo é muito doce. Sim. E eu não consigo. Às vezes eu não consigo comer um pedaço de bolo, uma torta. Eu não consigo comer. Porque eu enjoo muito rápido. E aí eu sempre vou pro que é azedo, pra quebrar um pouco dessa quantidade de açúcar, mas ainda assim eu acho difícil. Então eu sempre fico naquela zona, tipo morango, maracujá e limão, morango, maracujá e limão. Entendi. Eu já, como eu estudei com o Diego, trabalhei com o Diego, e a minha primeira experiência foi com o Diego. Quando eu mudei pra Fortaleza, eu já estranhei isso, porque eu usava pouco açúcar. E aí de vez em quando eu vou fazer alguma coisa, esses dias eu fui fazer um teste novo, quando eu fui provar e o pessoal foi provar, o pessoal ficou achando estranho assim, eu falei, que foi? Aí tava sem açúcar. Tava muito, muito pouco açúcar. E aí pra mim tava ótimo, né? Mas eu percebi, pro público em geral não é tão bom assim não, né? Aí eu adaptei e tal. Mas eu sempre vou no pouco açúcar, pra sentir o sabor do produto, da fruta, do que estiver utilizando, né? E até uma curiosidade do Cédric, foi bem legal, porque na época a Nina, que é essa mesma professora que foi dar aula quando eu comecei, né? Ela estava lá foi assim, lá em São Paulo, lá em Paris, em novembro tem uma feira de confeitaria. E dentro dessa feira tem o World Chocolate Masters. Que é o campeonato que o Diego estava se preparando para participar. Quando foi em 2014, eu fui com o Diego para esse campeonato.
Na época o Cedric não era estourado ainda, ele nem teve Cedric, não foi nada. Fui com o Diego, ele participou, ele não ganhou infelizmente, mas ele ganhou até um prêmio de melhor escultura e tudo mais e tal, mas ele não ganhou. Há 2 anos depois, eu fui novamente nessa feira, porque de vez em quando eu vou, como eu trabalho para a Barrica Leboa também, eu vou nessa feira porque ela é patrocinada pela Barri. E aí eu cheguei lá, tava a Nina, que já me conhecia, com o Cedric. E aí ela me apresentou ele, tudo, né? Até depois uma foto aqui Queria com assim, ele. gente, eu não tinha nem roupa pra esse acontecimento. E na época ele nem era tão estourado ainda, ele tava começando com as frutas, não. No Le Maurice ainda, né? Ele começou, ele era o chefe do Le Maurice, que é um hotel, e o Le Maurice abriu uma portinha ali pra ele, né? Aí depois que veio as outras confeitarias dele, e aí ele estourou, né? Hoje ele é patrocinado pela Dior, pela Adidas. Nossa. Tem várias lojas no Brasil, no mundo inteiro, né? E No Brasil não tem, né? não, no Brasil não tem. Vem pro Brasil, Cedric. Acho bem difícil. Deixa a gente se Agora iludir. ele já namorou uma brasileira, sabia? Oi, Já Cedric. namorou. E daqui do Ceará. Olha, tem Namorou. potencial, hein? Eu sou muito amiga do Moisés e minha também, sabe que tu acredita? Não, Moisés, eu Moisés encontrei falou Moisés no final de semana Essa- passado. Moisés é aquela pessoa que ele conhece simplesmente todo mundo. Eu amo que ele é aleatório, eu jurava assim. que ele ia contar essa história aqui. A gente tava no Marcão das Ostras. Não sei se já Eu foram. já fui. E a gente tava com uma amiga, que ela é meio francesa, meio brasileira. Eu não vou nem falar o nome dela, porque senão ela vai me matar, que ela não podia falar isso. E aí eu falei, nossa, tu tinha que namorar esse cara. Tu tinha que namorar o Cedric. Aí eu peguei o Instagram dela, entrei no Instagram dele e ela mandou uma mensagem em francês. Passou uma semana, Ele a respondeu. passagem tava... Ela foi. É uma dessas, viu? Gente, que louco. E aí ela... Ele é um cupido, tá vendo? E ela foi. Ela é louca. Ela ligava de FaceTime de lá com ele. Foi assim, um multiverso, assim, uma coisa... O Moisés trabalhava comigo na Sablé na época. Ele foi estagiário e depois ele foi trabalhar. E ela ligava eu e ele ficava assim, ó. Não acredito. Não acredito que ela tá simplesmente com o Cedric. Aí você foi Foi. falar que ela tinha que namorar, ela foi. Foi. E aí foi. Certíssimo. E aí depois foi pro aniversário dele, que foi no topo de um restaurante de frente pra torre. Foram pra Turquia. Não sei o que tal. Eu tenho foto dele colhendo limão, de bermudinha, que acabou de acordar. Ele foi um multiverso, assim. Tipo, uma coisa, assim, como uma coisa muito aleatória da Aleatória, vida. muito. Nossa. Eu amo. E eu Ei. e Moisés ficamos de babá do gato dela enquanto ela tava em Paris. Foi pra tu ver como o Pra mundo ver, é, foi como o mundo é inventar, né? engraçado, Foi inventar e tu né? ficou de babá. Ainda bem Mas que era pelo só um menos eu gato. ganhei um livro dele, que ela trouxe e tal. Muito bem. Tem que... Ó, o cara foi cupido. Gente... Muito engraçado E aí, isso, conta né? pra gente como é que tu vai parar em Fortaleza. Então, o professor lá da escola, do Diego, né? Até então eu nunca imaginava que eu ia sair de lá. E aí eu comecei a dar umas consultorias, né? Uns alunos que faziam a aula e depois queriam abrir um negócio. E aí, preciso de uma ajuda, tal, queria abrir um negócio e fazer. O Diego, ele não tinha mais tempo para isso, né? Porque ele estava muito focado antes em realmente treinar para o campeonato. E depois que ele participou do campeonato, ele estourou e começou a só dar aula no mundo inteiro, né? Então ele não tinha mais tempo para isso. Então aí os alunos procuravam, né, os professores. Aí alguns alunos me procuravam, dei aula. E aí 2 deles, eles fizeram aula, fizeram curso, depois fizeram outro, fizeram uns 2 ou 3 cursos. E eles eram daqui de Fortaleza. E eles queriam abrir uma confeitaria. Aí eu peguei e falei, não, posso fazer a consultoria. Eu vou tirar férias. Aí eu fico uns 15 dias aí, a gente faz pesquisa, desenvolve nome, vê o local, vê equipamento e tudo mais. E aí depois eu ia fazer uma consultoria em conjunto com um outro professor lá da escola também, que depois ele iria fazer a parte do treinamento. Porque eu não poderia ficar 3 meses aqui porque eu estava trabalhando. Aí eu vim pra cá, julho de 2016, por aí. Fiquei uns 15 dias, conhecemos. E aí foi quando a gente começou o projeto da Sablé Diamant, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer, que era ali na José Lourenço. E aí a gente começou o projeto. Depois o Pedro, né, que era esse outro professor lá do Diego também, ele já estava saindo da escola, então ele começou a ter tempo mais livre
E aí ele veio para Fortaleza e ficou 3 meses Pra dar os treinamentos. fazer o treinamento. Só que aí os 2 donos, eles tinham muita confiança em mim também. Então, umas 5, 6 vezes eu vim nos finais de semana. Então, eu terminava de dar aula, corria pro aeroporto, sexta-feira à noite, vinha para Fortaleza, ficava sábado e domingo trabalhando, fazendo treinamento do pessoal. Aí, na segunda-feira de manhã, eu voltava e continuava dando aula. Aí, terminou esse treinamento. Aí, eles me falaram, Felipe, tá tudo certo, tá ótimo, tá um sucesso. Eles inauguraram outubro, novembro de 2016. Tá um sucesso aqui e tal, mas a gente tá precisando de alguém para ficar aqui. O Pedro não tinha interesse, ele mora em São Paulo, não tinha interesse nenhum. Aí ele falou, vem passar o Réveillon aqui com a gente, aí tu pensa. Aí vim, passei o Réveillon lá, a gente tinha recesso na escola. Aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou vir. Eu tinha gostado do projeto, gostei de Fortaleza, apesar que numa dessas vindas fui assaltado na Praia do Futuro, né? Mas eu falei, mas eu vou dar uma chance. E aí eu falei, vou fazer isso, até porque eu trabalhava com o Diego e, querendo ou não, tudo eu fazia pro Diego, assim, né? Eu não tinha nenhum problema com isso, mas eu comecei a pensar que eu poderia fazer o meu próprio nome, né? Então, fazia capa de revista, fazia isso, fazia aquilo, não sei o que tal. Aí era lá, Diego Lozano, não sei o que tal. E eu falei, acho que tá na hora de eu fazer isso por mim, pra crescer o meu nome, né? Aí demorei 40 dias quando eu voltei do Réveillon, né? Eu demorei 40 dias pra tomar coragem de pedir demissão pro Diego. Aí só fui pedir demissão no começo de fevereiro. Aí quando eu sentei pra falar com ele, ele falou, não, eu já sei já, não sei o que tal. Ele, também já nessa conexão aí que a gente tem, ele já sabia. Aí quando eu fui no carnaval de 2017, aí eu vim pra cá e assumi a Sablé. É assim que eu vim pra cá. E ficou, né? E aí fiquei. Aí eu fiquei na Sablé durante 3 anos também, que aí foi um misto, assim, foi muito legal, porque uma experiência nova, né? Foi um boom na cidade e no Brasil, né? Eu cheguei aqui, sei lá, eu acho que no Instagram com 7, 8 mil seguidores, eu fui para 20, assim, muito rápido, porque o Brasil inteiro teve interesse, né? Todo mundo começou a me chamar para consultoria, a gente ganhou prêmio, muita gente vinha e queria conhecer, porque realmente era uma confeitaria que impactava, porque era grande, tinha doces muito que chamavam a atenção. Só que ao mesmo tempo eu tinha 22, 23 anos e era chefe, né? Era chefe de pessoas que eram mais velhas que eu, mais novas, que às vezes era difícil de ter esse respeito. Eu era de São Paulo, uma outra cultura e tudo mais. E aí hoje eu já vejo de uma outra forma, né? Que é muito complicado você tomar uma posição de chefe, assim, e também, logo de início, né? Eu não tive a escadinha normal de ser um auxiliar, ser um confeiteiro e depois ser um chefe. Foi já de uma vez, você vai ser o chefe, vai ter essa equipe de 10 pessoas, tem que fazer produção, tem que fazer isso, aquilo e pronto. E aí foram 3 anos, mas que para mim o mais satisfatório de tudo foi realmente o fato de que eu estava, ao mesmo tempo, passando o meu conhecimento, o pouco que eu sabia ainda, para outras pessoas. Para outras pessoas. Então, eu formei muita gente, né, durante esses 3 anos lá, que vinham para lá. Quando eu colocava pedindo currículo, vinha, assim, 400 currículos. A gente tinha que fazer seleção com o salão fechado, colocar todo mundo sentado, 100 pessoas sentadas, fazer a triagem para diminuir para 30, para diminuir para 20, para diminuir para 10. Foi numa dessas que o Moisés entrou. Foi numa dessas que o Moisés entrou. Que massa. Aí, mas foi muito legal. A Ale Félix também trabalhou lá. A Ale também tá... Eu gosto muito dela. Ela tem umas ideias muito massa, né? Eu tava conversando com ela outro dia. Então, assim, aí muita gente, assim, que hoje tá aí também fazendo sucesso, trabalhando, não sei o que tal, que passou lá pela gente e que trabalhou. Aí depois de 3 anos que eu tava lá, tocou o telefone da própria Sablé, me transferiram pra confeitaria, eu atendi, aí era o pessoal do RH do Gran Marquise, falando que precisavam de um confeiteiro e que o Lucas Corazza tinha pedido pra me ligar lá na confeitaria, eles me ligaram pra própria confeitaria. Falei, não, eu não tenho interesse de sair daqui e tal, mas a gente pode conversar. Eu tava já com um pequeno pensamento e tal, exatamente porque eu queria
ali não tinha mais para onde crescer, né, na Sablé. Aí eu fui conversar e aí acabei aceitando. Aí, Nem tinha interesse, acabou aceitando. Pois é, acabei aceitando. Eu vi que a Sablé já estava caminhando bem sozinha. Só que aí depois, infelizmente, depois de 6 meses veio a pandemia, né? E aí por conta aí também de uma questão dos sócios e junto com a pandemia, eles acabaram fechando. Mas aí isso 6 meses antes de fechar, eu saí e aí fui pro programa Marquise. E aí também foi também uma outra experiência muito legal, né? Que chefiar uma confeitaria de um hotel é realmente muito desafiador. Só que aí o que acontece? Fiquei 6 meses, né? Quando eu estava implementando tudo tal, aí veio a pandemia. Aí ficou, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Aí quando abriu, ainda fiquei mais um tempo. Eu também fiquei uns 2 anos e meio, 3 anos lá. E aí tive essa experiência de hotel aí que talvez a mais cansativa de todas até hoje, assim. Eu acho que eu nunca trabalhei em hotel, mas eu conheço gente que trabalha e a gente troca muito, sabe? O que eu acho legal também é as amizades que a gente faz durante a trajetória na gastronomia, que ela une muita gente. E essa troca de experiências que a gente faz. Então, tem um amigo que trabalha em hotel e às vezes a gente vai conversar sobre a rotina, o dia a dia mesmo, e eu falo, caraca, velho, eu acho que eu não sei se eu conseguiria ter essa vida. Porque a minha eu já acho difícil. Às vezes eu já reclamo, assim. Tem dia que eu falo, nossa, eu queria conseguir viver um pouco mais, sabe? Porque parece que a gente vive só pro trabalho. Porque demanda muito da gente mesmo. E aí você eu queria muito, sei lá, aniversário de uma amiga, eu não vou poder ir porque eu tô trabalhando. Uma reunião de família, eu não vou poder ir porque eu tô trabalhando. Uma data comemorativa, não vou poder ir porque eu estou trabalhando. Restaurante já é muito assim, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar agora em restaurante, porque eu sempre trabalhei em confeitaria. Mas hotel é pior ainda, porque hotel nunca fecha, né? Então, assim, às vezes já acontece. Aí um dos motivos até para eu ter saído do hotel foi porque eu comecei a trabalhar, então, desde a época do Diego, né? Eu criei um relacionamento com a Barrica Lebou, porque na época ele trabalhava com a Barri também. A Barri é a maior processadora de cacau do mundo e eles tanto processam cacau para várias marcas, quanto eles têm as próprias marcas deles, né? Então, Calebô, Cical, etc. Tal. E aí hoje eu sou o chefe deles, um dos chefes do Brasil. No restaurante que eu trabalho, a gente usa Cical. Coisa boa. Ainda bem. E aí, nessa questão, isso me atrapalhava muito, porque às vezes eu tinha um compromisso, Calebô, porque eu já estava trabalhando para eles, e aí eu já me organizava, vou chegar às 5 horas da manhã no hotel, para eu fazer tudo que eu precisar fazer, para eu sair 3 horas para eu poder ir para o meu compromisso. Aí dava 2 horas da tarde, voo da Air France cancelado, tá chegando 220 passageiros e a gente vai ter que montar um buffet agora de sobremesas. Não vai dar para você sair. Aí eu tenho que cancelar o meu compromisso. Hora, né? Lá o hotel é assim, uma caixinha de surpresa. Vai chegar alguém, vai ter Um alguma evento coisa, fechado. um evento fechado de última hora. E principalmente o Grand Marquise, porque o Grand Marquise é um dos principais daqui, né? Então acontecia muito isso. Aí eu falei, realmente é complicado, assim. Não tá dando pra manter, né? Fez muito evento no Grand Marquise e botou você pra trabalhar muitas vezes, viu? Então aí quando eu entrei lá, a ideia deles era exatamente essa. Que a confeitaria, o pessoal, a gente não recebesse mais doces de fora, né? Porque lá tem muito casamento, né? Tem na cobertura, no espaço lá embaixo, em todos os andares tem. Agora eles reformaram tudo, né? Dá pra fazer casamento no hotel? Dá. Lá em cima eles têm um salão para 150 pessoas. Não sabia, não. No quarto andar tem um para 200 pessoas e no de baixo tem um para 500 pessoas. Então Eles lá tem casa todo né? final de semana tem. Todo final de 15 semana. anos também. Muita coisa. Tem o Réveillon de lá é muito grande, né? E lá são 3 Réveillons. Eu ainda cheguei a fazer 2, quase 3. Comecei a organizar o terceiro. E lá é organizado 3. Um lá em cima, que é mais moderno, para pessoas mais jovens. Tipo, cada espaço de festa vai ter uma temática de temática Réveillon. diferente. Porque lá em cima é mais moderno, que é perto da piscina, onde vê os fogos, que é mais pra gente mais jovem, que é baladinha e tal. Lá embaixo é mais família, então é uma temática mais família. E ainda tem o dos donos, né? Que aí é um catering. Aí a gente organizava sempre... Nossa, é uma loucura.
Os anos que eu trabalhei no hotel, eu cheguei em casa 11h30 da noite do Réveillon. Pra dormir, né? É, abri um espumante pequenininho, tomei e capotei. Você trabalhava com o chefe Edilson, né? É, o chefe Edilson tá lá até Tá hoje. lá até hoje. Tá lá até hoje. Eu não tenho É. essa disposição pro hotel, não, gente. E aí hoje quem assumiu o Mucuripe foi o Moisés, que era do Senac. Não sei se vocês Eu vi. conhecem. É, foi, né? Ele assumiu o Mucuripe e aí o Edilson, ele é o chefe, o executivo. O chefe Edilson tem a paciência do mundo inteira, né? É, eu não sei como ele consegue, viu? Porque realmente ele tem muita paciência. Hotel não é pra fracos, não, viu? A pessoa tem que amar muito, viu? A pessoa tem que amar muito. Eu achando que restaurante era por amor. Não, hotel é muito pior. E depois do Nossa. hotel, você saiu de vez de restaurante, sim? Eu saí de lá e aí surgiu uma oportunidade de eu abrir uma confeitaria. Né? Eu abri uma confeitaria que era ali do lado do Del Passeio, chamava ON, Confeitaria Criativa, ON de ligado, ON. Ah, do lado da Tentação. Isso. Sei. Era minha. Junto com o pessoal da Cacau Saudável. Que agora tá lá, né? Cacau Isso, Fresh. que é Cacau Fresh. E a gente abriu, fiz uma confeitaria criativa que era bem diferente e tal. Também foi um sucesso. Só que aí depois a gente percebeu algumas questões, né? A ON, ela foi criada para expandir, né? Então, para realmente abrir em shopping, a gente já estava até analisando de abrir no Rio Mar, no Iguatemi e tudo mais. Só que a gente percebeu que talvez não foi a expectativa que meus sócios queriam. E também tinha essa questão de que os meus sócios eles já tinham 5 lojas de confeitaria saudável. Então, assim... Seria mais uma. Mas lá era tradicional. Ah, era tradicional. Entendeu? Então, assim, ela nunca provou nada da loja. Ela era sócia e nunca provou nada. E ele provava muito de vez em quando. Ela nunca provou nada porque ela era celíaca mesmo, nem podia. E ele não provava porque... E aí a gente começou a ver que acabou tendo uma incompatibilidade. E aí a gente começou a tentar colocar umas coisas saudáveis, mas aí começou a confundir a cabeça das pessoas. Ela não podia postar as coisas porque a pessoa ia lá achando que era tudo saudável. Entendi. Bagunçou, né? Aí a gente acabou falando, eu vou sair da sociedade. Eles mudaram para um projeto deles. E aí eu acabei saindo da sociedade e nisso eu já continuei sempre trabalhando na Calebo, desde da época do Diego. Da época do Diego, passei pelo hotel, passei pelo tudo, sempre trabalhando com a Calebo. Eu falei, agora eu vou focar só na Calebo, e aí foquei mais ainda, e aí me mantive, e aí fiz várias consultorias, tudo mais, até que chegou a consultoria do Mangue Azul. E aí na consultoria do Mangue Azul, né, o Wellington tinha saído, a equipe do Wellington tinha saído, ele precisava de alguém para manter as sobremesas que já tinham, né? Que ele não tinha conseguido e tal. E aí foi quando eu vim, e aí ele pediu para refazer um novo cardápio. Né, Que as sobremesas do El também já eram bem elaboradas, né? Ele tinha aquela entremeio de maçã. Tinha maçã, que já era bem conhecida. Que era muito conhecida. O fudge de chocolate dele também, que já era bem característico. Eu não sei, quando eu cheguei lá, eles só estavam executando, acho que eram 4 ou 5 sobremesas. Eu não sei se ele tinha mais antes. Eu cheguei no Mangue Azul algumas vezes, mas eu não lembro de ter prestado atenção nisso. Mas, se eu não me engano, acho que só tinha 5 sobremesas. Era a maçã, o fudge, o abacaxi, o cheesecake e o doce de leite. Eram as que eles estavam fazendo quando eu cheguei. Aí eu coloquei tudo em ordem, né? Porque por algum motivo ali com o entra e sai das pessoas, né? Desorganizou tudo lá. Coloquei tudo em ordem. Depois que tava rodando tudo certinho, essas sobremesas aí o pessoal, o André e tudo mais, falou, não, vamos fazer um cardápio novo, do zero. E aí a gente fez um cardápio novo já com a minha cara e tal, tudo mais. E é o que tá rodando lá hoje. Aí hoje vocês estão com 8 sobremesas. Hoje a gente tá com 8 sobremesas. E aí já faz março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Já 6, 7 meses já. E aí agora, próximo, daqui uns 15 dias que eu vou lançar o cardápio novo, que vai ter umas 12 sobremesas. Aumentar mais 4 aí nessa lista. Vou aumentar. E vão ser 2 inclusivas, viu? Eita, Isso. meu Deus. Que é legal também pensar nesse público. Porque a gente vê que é um público crescente. Sim. E que é muito carente também, né? Porque a gente sente muita dificuldade. Tipo assim, a gente vai sair pra
fazer alguma coisa em algum lugar, a gente tem que dar aquela vistoriada pesada no cardápio antes, e aí uma fica mandando pra outra. Vê alguma dá pra você comer alguma coisa desse lugar? Se ela falar, não dá, a gente nem vai, a gente vai escolher outro canto. Porque eu acho que a pior coisa, a pior sensação que deve ser, é ela falar assim, não, a gente vai e eu como em casa. Sabe, antes de ir pra Nossa, encontrar com eu faço vocês. isso. Às vezes. sério. E aí eu fico me sentindo mal, porque, cara, não faz o menor sentido a gente sair pra se divertir e eu olhar pra sua cara e eu ver que você não está se divertindo, porque você está vendo pessoas comer coisas que você gostaria, mas não também. pode. Então, ou a gente se adapta, tipo, vai todo mundo pra um lugar que a gente consegue incluir, ou que tenha essa opção pra incluir, senão a gente não vai, Sim. porque não faz sentido, entendeu? Mas tu é celíaca mesmo. E Intolerante à lactose. intolerante à lactose. realmente. Eu também tenho um amigo meu que é vegano. Toda vez que a gente sai, Que tem também que é... olhar. E por incrível que pareça, tem vários restaurantes que às vezes não sabem e também não tem nenhuma opção. E quando a pessoa diz assim, o quê? A gente foi num restaurante, num café aqui meio saudável. E a pessoa falou, tu tem alguma coisa vegana? Tem um omelete. Pois é, né? Você Pois vê. né? E eu fui numa padaria, final de semana atrasado, né? Aí eu falei assim, eu quero uma tapioca com ovo. Tem alguma coisa que tenha glúten aí? Aí ela falou assim, tem. Aí eu, aonde? Ela, no ovo. Aí eu, no ovo? Ela, o ovo não tem leite? Aí eu, é verdade. O ovo tem leite. Nossa, Sério? Quantas camadas. Aí eu cheguei na mesa rindo e falei pro meu marido. Então, às vezes essas situações me fazem questionar um pouco a escolha da minha profissão, sabe? Aí eu falei, não, mas tá bom, eu vou comer mesmo tapioca com ovo. É difícil. Porque eu acho que uma das maiores dificuldades do mercado é muito a questão do despreparo da equipe em si. Porque, sei lá, se você vai botar um estabelecimento que seja saudável, que seja zero glúten, que seja inclusivo, é treinar a equipe para eles entenderem, tipo, saberem o que você está oferecendo. Eu vou dar um exemplo. Ontem lá no restaurante que eu trabalho, o garçom lançou um molho num sanduíche que não ia aquele molho. Aí pediu pra botar menos molho X. Aí eu sou da produção, mas aí alguns dias às vezes eu vou pra linha, ou consigo ficar na Expo, que é finalização, montagem, e ontem eu tava na finalização. Aí eu chamei o meu sócio e falei assim, ei, nesse prato, nesse sanduíche não vai esse molho não, né? Aí ele, não. Aí eu me pergunto que o garçom lançou pedindo pra colocar o molho, tipo, menos diminui, que de um molho que não vai. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sabe quando você já tá cansada de ficar brigando com as pessoas por conta disso? Só vai. E fazem treinamentos periódicos, porque recentemente eu já vi, assim, é um restaurante que eles fazem treinamento. Não é nem por falta de treinamento, não. Eles levam os insumos lá para os treinamentos, eles explicam, mostram o passo a passo, pedem para cada um montar o restaurante, o sanduíche, para eles entenderem as camadas, a quantidade de coisa que vai em cada um, as diferenças de um para o outro. E aí e lá no restaurante que eu trabalho, a gente faz prova. Caraca. Cada treinamento que a gente faz uma prova escrita, que é corrigida, que vale nota, que vem do internacional pra gente. Então, e essas provas, as notas, elas ficam, tipo, guardadas no nossa pastinha de funcionários ali, pra você ver o seu índice, sabe? Então, é uma coisa que às vezes eu fico, caraca, velho, o cara fez um treinamento, porque não é nem, assim, omissão da empresa. A empresa, só me jogou aqui e eu tô vivendo o negócio. Não. Eles dão esse suporte, eles treinam a equipe. Mas aí falta também um pouco da outra parte, né? Tipo, já que eles estão dando a capacitação, vou me esforçar para aprender. Sim. Puxando esse gancho, eu teve uma consultoria muito legal que eu fiz aqui em Fortaleza, que foi a Nuce. Vocês já chegaram aí? Inclusive, lá eles têm, né, vários pratos que são bem inclusivos, né? E na época eu fazia muito isso. Eu fazia treinamento e depois fazia a prova para o pessoal aprender e entender. Porque como os donos decidiram fazer, né, opções que eram muito inclusivas, que eram veganas, sem glúten, sem lactose, para aproveitar também essa questão do leite de castanha, porque lá é tudo feito com castanha, farinha de castanha, leite de castanha, então aí já vamos criar, sendo inclusivo, para pegar também esse público e também pegar quem é saudável, né, que gosta de, não vou consumir o glúten por ser saudável, não só porque eu sou celíaca, né? por ser celíaco. E aí a gente tinha que fazer esse tipo de treinamento porque era muito complicado. A pessoa
E também, assim, é importante entender, porque lá tem uma pessoa que eu conheço que vai sempre na Nussi consumir um produto vegano lá, o bolinho de chocolate vegano deles, nem porque ela é vegana, mas porque ela é alérgica ao ovo, né? Então, o fato de você saber o que você está vendendo, explicar bem o produto, vai além, não é só uma frescura, né? Pode ser uma pessoa que seja alérgica, né? Então, uma pessoa que é alérgica a leite, uma pessoa que é alérgica a glúten, ou até mesmo uma pessoa que é alérgica ao ovo, ou outros ingredientes que, consequentemente, vai fazer sentido naquele produto, né? Às vezes eu falo, não tem glúten? Não, nem não. Porque se tiver e eu morrer aqui, a culpa é sua. Porque se você disser, não, porque eu sou celíaca, a pessoa vai dizer, é o quê? A pessoa não fala assim, eu sou sabe. alérgica. Se Tem eu gente que não morrer sabe o aqui, que é ser Não sabe. celíaco. Sabe Já não. aconteceu várias vezes da gente de dizer, não. garçom, já trabalhei em restaurante, o garçom chegar na cozinha e falar assim, o cliente falou que é celíaco, o que ele pode comer aqui? O rapaz, nada. Porque tem farinha de trigo truando aqui, E a ó. farinha de trigo que entra em todo canto, né? A farinha de trigo tá truando aqui no ar Tu agora. sabe que tem um remedinho já agora que pode tomar, né? Tá em estudo, tá em... Assim, Um tá teste, sendo né? teste, É. tá sendo estudado, né? A minha sócia, que ela era celíaca, ela morria de vontade de comer pizza. Pizza normal mesmo, né? Com glúten. E Eu aí entendo ela foi ela. para os Estados Unidos, comprou esse remédio. Ela Numa come. viagem, voltou, tomou 2 comprimidos e comeu uma pizza inteira. Gente, pede ela pra me chamar, por favor. E ela não passou mal, tá acreditando? Eu Sério? comeria também uma pizza Perfeito. inteira, com certeza. Falou que ela desejava comer uma pizza. Eu desejo muito, sabe o que? Pizza e hambúrguer. Nossa, imagina com pão mesmo. Sim, com pão de verdade, porque o pão sem glúten, ele não tem gosto de nunca pão, né? É igual, né? Não tem gosto de É pão. igual. A estrutura dele também é diferente. Às vezes Ela viu, ele derrete, né? ela vai comer ela compra uns sanduíches assim, Mas ele derrete. zero glúten pra ela, e quando ela segura o pão, a Aí gente vê. O hambúrguer desce e o pão o pão fica. Mas assim, eu acho que é um desafio pra ela. É. E aí, consequentemente, se torna pra gente que é próxima, pra mim, que é amiga, que as meninas que a gente sempre tenta fazer essa adaptação. E aí vira uma nova descoberta da gastronomia também, que é pensar de forma inclusiva, Sim. entender mais essa parte estrutural dela e fazer essas adaptações de um jeito que a gente consiga ter um sabor legal, uma textura, que igual não vai ficar, mas o mais próximo que a gente consegue. E que seja divertido para todo mundo, né? Sim, sim. Então, o desafio meio que tá muito nisso. E aí, agora eu e as minhas, a gente tem algumas amigas, e a Merilin é uma que eu converso muito com ela, e a gente vai muito nessa. A Merilin também é confeiteira. Aliás, a Merilin, ela é tudo, né? Porque ela é cozinha quente, ela é confeiteira, eu amo que ela é... E aí, às vezes, a gente troca muita receita. Legal. Muita coisa. Tipo, essa semana ela me deu uma forma, eu dei uma cuscuzeira pra ela. A gente faz escambo de produtos um com a outra. E aí a gente tava trocando receitas e tudo. Aí, vamos pensar numa receita assim, vamos fazer não sei o que desse jeito, vamos. Aí porque ela aprende, ela faz muito curso, vê com os professores, aí ela me passa, o que eu aprendo, eu passo pra ela, e assim a gente vai. E hoje tá mais comum, né? Assim, o Nudes, eu não sabia que lá tinha também várias lá opções. Tem, inclusive, um produto lá que é, assim, best-seller de lá, uma das coisas que mais vende, é uma panquequinha estilo americana, só que feita com farinha de castanha e com leite de castanha, só que salgada. Então, e com tapioca, feita com tapioca. Só que eu como Então, na vida. ela vem quatro panquequinhas empilhadas tipo americana, só que é salgada, intercalada com requeijão de castanha. E aí tem várias finalizações. Tem uma... eles não mudaram desde a época que eu finalizei a consultoria, mas tem uma que é de salmão com avocado. Deve ser Tem boa, né? uma de bacon com queijo. E tem uma de cajutela com morango, que é a doce. E tem mais umas outras duas, tal. Tipo, a de Mas salmão com a de avocado, salmão, né? minha favorita. E é sem glúten, sem lactose. É muito bom. E é uma das coisas que eles mais vendem lá. Eu fiquei muito orgulhoso quando eu fiz, porque não é um croissant, não é uma toast, é uma coisa bem diferente e que faz muito sucesso. Ela é bem leve e tal, a galera adora. E é uma receita simples, né? Mas Eu deve sair adaptei uma bastante. receita de uma panqueca, só que utilizando tapioca e farinha de castanha. E o leite de castanha. E o leite de castanha. E aí fiz o requeijão de castanha para intercalar. Muito bom, E né? aí finalizou com um topping. E aí, né, eles fazem o salmão curado e tudo mais. Eita. Mas, Já vai ser meu restaurante preferido. tem que ir. Hoje eles têm 3 unidades. Tem no Guatemi, tem ali no Open Mall e tem na Beira-Mar. Lá na Nossa. Beira-Mar. No Open Mall é legal. Depois você vai me dar umas dicas aí de lugares sem Tá bom. glúten. porque tem um pouco de dificuldade. Sim, imagino.
Até agora, no novo cardápio, porque a confeitaria lá do Mangue faz todos os pães também. A gente faz os pães que a cozinha usa, né, que é os italianos, e de fermentação longa. Faz os brioches, que é o pão da casa, e aí eu sugeri agora a gente vai colocar uma cestinha de pães. Aí na cestinha de pães vai ter um pão de casca de batata, um brioche, uma mini baguete e pão de queijo, né? Então, se tiver ali no grupo uma pessoa que tem, né, uma restrição a glúten, ela pode comer ou o pão de batata ou o pão de queijo, né? Porque o pão de queijo é só com polvilho. Não tem a lactose ainda, mas a lactose tem o remedinho, né? Mas aí pelo menos não tem um glúten. Aí se a pessoa tiver restrição ali no grupo, a gente manda o pão de queijo à parte, né? Não vai na cestinha junto, né? Pra não ter... Legal. Não ter tanta contaminação. Que é bom. É bom que agora as pessoas estão pensando mais nisso, né? Na inclusão. Tem que pensar, né? Porque não tem jeito. Hoje tem muitas pessoas que realmente são celíacas e também tem muitas pessoas que não gostam de consumir. Tem gente que deixa de consumir o glúten e a lactose porque quer por serem deixar, inflamatórios, né? Exatamente por serem inflamatórios. Já tá mandando a gente embora. Acho que eu falo demais, né? Eita! Não. Sério? 1 hora e 6 minutos. Eita! Eita, como esse povo fala. Mas acho que conversa boa é assim, sabe? A gente se empolga, vai falando. Sim. E poder conhecer um pouco mais da sua trajetória. Você é um bebê tão novinho. Já com tanta experiência, né? E com muita experiência. Você tem muito mais tempo de cozinha do que a gente. Eu não tenho nada, né, de cozinha. Não, mas tipo, que ela não tem experiência. A experiência prática dela Tu não fez prática, não tanta prática, né? Eu fiz a faculdade, mas não exerço, né? Sim. Ela não mudou. Sim. A experiência prática dela hoje é abrir garrafas de vinho. Tu é sommelier. É analisar colorações, sentir aromas. E não tem glúten no vinho, pronto. É maravilhoso. Pois é, porque quando eu conheci era adepta da cerveja, né? Aí ela foi refinando, foi evoluindo, hoje é a senhora do vinho. Mas assim, aí eu descobri que era celíaca, a cerveja... Inclusive uma das minhas melhores amigas é Karime Loureiro, não sei se vocês conhecem, tem que convidar ela também. Ela eu tava ouvindo ela falando, os stories dela eu sempre assisto. E ela é uma sommelier incrível. Ela deu uma aula lá no Dio Costa, a Imoré, que também foi nosso convidado. Sim. É sommelier. Ela é maravilhosa, é uma boa pessoa pra vocês convidarem pro ano que vem. Sim. Já estamos fazendo a nossa lista do ano que vem, já, com os possíveis convidados. É porque assim, eu acho massa que todo mundo tem uma indicação de alguém que é muito legal. Sim. E aí quando você começa a ver... Você fala, gente, a gente tem uma lista gigantesca, como é que a gente vai encaixar esse monte de gente? Tipo assim, não tem data suficiente pra todo mundo. É que tá falando pra ele, a gente precisava de 2 dias na semana, né? 2 podcasts, mas... Pra poder dar conta, mas não dá, né? Mas é muito legal, inclusive esse projeto de vocês é muito legal, porque é isso, né? Pra pessoal tanto se unir, pro pessoal conhecer... Né? Eu mesmo, muita coisa que eu falei hoje assim, ninguém nunca nem falei, né? Até porque o primeiro podcast que eu participei, eu ia participar lá em São Paulo. Aí acabou que a data não deu certo quando eu fui. E como nós estamos chique. Foi o primeiro. Caraca, nós estamos muito chique. Mas é muito isso. A ideia principal é sempre essa: trazer pessoas para poder compartilhar a sua história, que sirva de inspiração para outras pessoas, sabe? Para mostrar que, a gastronomia é muito mais. Eu sempre falo, é muito mais do que só botar a panela em cima de um fogão. Sim. E que a gente, juntos, a gente consegue, sabe, alcançar realmente os nossos objetivos. De fazer a nossa profissão ser reconhecida, de, quem sabe, mais pra frente conseguir a regulamentação dela, de que as pessoas que trabalham nessa profissão tenham um pouco mais de vida, um pouco mais de dignidade, sabe? Que não é só uma coisa que seja exploratória. Porque sim, tem restaurante que entendeu? Que você não consegue viver, você vive em função daquele restaurante. Então, de ter realmente dignidade, de trabalhar fazendo o que você gosta, mas de você também receber por aquilo que você faz, de forma justa. E não assim, eu posso te pagar tanto, quer? Sabe? Fica uma coisa assim, meio que terra de ninguém. Sim. E não é essa a ideia. A ideia é realmente a gente mostrar o valor da nossa profissão. Então, quanto mais gente a gente consegue trazer para contar a sua história, para dar voz aí, fazer outras pessoas se interessarem pela gastronomia também, mostrar, nossa, que legal. A vida não é um reality show, não é um Masterchef, galera. A vida real da cozinha não é daquele jeito, é diferente, sabe? Mas se você tá fazendo uma coisa que você gosta, você vai se divertir. Tipo, cara, eu demorei pra me encontrar na vida, mas eu realmente me encontrei nisso.
eu sempre brinco que a galera, todo lugar que eu trabalho, eu sempre tenho essa dificuldade. Quando é na hora de ir embora, eu sempre sou expulsa da cozinha, porque eu sempre quero ficar. Porque eu gosto de estar lá. Então, as pessoas falam assim, se eu fosse você, eu já tava em casa a hora dessa. Eu falei, não, mas ele não me liberou ainda. Às vezes eu fico lá. Mulher, já vai embora, pode ir. Eu digo, não, mas tu me liberou? Mulher, faz meia hora que eu te liberei. Eu, sério, você não falou nada. Se tivesse falado, eu já tinha ido. Vai-te embora, pelo amor de Deus, vai pra casa. Mas eu gosto, eu sempre gosto de ficar. Mas assim, eu acho que na nossa profissão a gente tem que amar o que faz, né? Eu acho que não tem outra coisa. Até porque, querendo ou não, ali a gente tá servindo e também tá trocando energia, né? Então, você preparar um alimento para uma pessoa, tanto é algo porque ela se preparou por aquele, se for dependendo da ocasião, né? Ela se preparou por aquele momento, é um momento especial, né? Ou mesmo que não seja um momento especial, é um momento especial por ser o momento da alimentação, que é algo tão importante. Então é como se a gente estivesse passando energia para o alimento e, consequentemente, esse alimento alimentando a pessoa, tanto de diversas formas, né? Tanto biologicamente quanto também energicamente, né? Assim, eu também acredito nisso. Acho Exatamente. isso também. E outra vez, uma pessoa escolhe, por exemplo, comemorar um aniversário de casamento, um aniversário, Exatamente. uma celebração no restaurante que, tipo, você trabalha, eu trabalho. E aí eu acho que você se sente importante por fazer Sim. parte daquele momento que é especial para a vida daquela pessoa. Então, vamos se esforçar para poder oferecer para aquela pessoa algo que seja, assim, realmente incrível. Uhum. Tipo, nossa, meu aniversário eu comemorei em tal lugar, foi uma experiência maravilhosa. E principalmente também, tanto em aniversário, mas também nas datas comemorativas, né? Então, assim, Dia dos Namorados, às vezes a gente não tá com o nosso namorado, namorada, Dia dos Pais, Dia das Mães, assim, né? Natal, Ano Novo, mas a gente tá ali, né, servindo para que a pessoa esteja num momento feliz e né, aproveite aquele momento, né? Exatamente. Exatamente. E é isso. E a gente conversaria mais algumas horas, né? Com certeza. A gente tem que marcar outro agora de conversar Isso. assim mais. Lá no Muvuco. Aí, tá ouvindo, né? A Certo. cobrança tá vindo. Eu vou cobrar um pix dos meninos. Né? Pela propaganda. Porcentagem. Ei, não, meu filho, ninguém faz mais propaganda das e-boys do que do Muvuco do que eu, não. Tu não tá noção. Eu abro, já foi em tal lugar? Abre aqui o Instagram. Olha que incrível. Não, e eu moro bem perto das Z-Boys da praia. Eu moro, assim, uns 3 quarteirões pra cima das Z-Boys lá da praia de Iracema. E às vezes eu vou pro Muvuco, acabo ficando até mais tarde ali com eles conversando, porque eu até parei de ir um tempo atrás, porque não tinha fim. Fechava o restaurante, eles abaixavam a porta, E você a gente ficava? acabava com 3 garrafas de cachaça. Tomou E- canelinha? Um trem com ele, não Ave Maria. Aí depois ia lá na Z-Boys, pegava uma pizza e ia pra casa. Olha a Gente, alegria. fazia um pacote completo. Fazia um pacote Olha a completo. alegria, olha a felicidade, tá vendo? Mas É eu isso. até parava de ir, até fiquei 2 semanas sem ir, Já tá levando falta. porque lá não tem fim. Você vai à noite, com certeza vai fechar e vai ficar lá e... Mas isso aqui é bom. Não é A cachaça. diversão tá aí. O problema é a cachaça. Felipe, você, cachaceiro, que diria? Ave Maria. Olha aí, Nayara, dos Não nossos. sei de ó. nada. A dos nossos, Nayara. Nayara agora é mais fina, só no vinho. Que história Mas é é bom essa? também, tava qualquer coisa. Mas quando eu conheci ela não era assim, não. Era mais cachaceira. Eu sou do mesmo jeito. Acho engraçado demais isso. Bom, eu amei a nossa conversa. Foi um Também prazer adorei. enorme te conhecer. Já acompanhando o seu trabalho. E eu conheci você através da Nayara, que fez a Foi. maior propaganda de você pra mim. Que é muito Legal. legal isso, porque às vezes a gente segue pessoas diferentes. E aí um acaba fazendo propaganda da pessoa pra outra, né? Sim. Tem fulano de tal, olha aí, eu vou abrir o Instagram, eu sou aquela stalker, eu olho O tudo. meu Instagram é fechado, mas eu olho tudo, né? Eu Legal. sigo tudo, mas é fechado. Porque ela é tímida, ela fala isso pra todo É. mundo. Eu não, o meu é aberto mesmo, e aí eu vou aparecendo, vou Mas ver o meu só gente. tem comida Eu mesmo. vejo muito amigos em comuns, assim, também, sabe? Sim. E aí eu vou vendo as referências, vou acompanhando o trabalho das pessoas, porque eu acho que isso também acaba influenciando um pouco no meu trabalho mesmo. Sim. Porque você vai, né, pegando referências, nossa, eu vi tal coisa, achei muito massa, nossa, a pessoa fez isso aqui, e aí você Como vai aconteceu com ele, né? Legal. desenvolvendo as suas ideias, e eu acho que é isso, e essa parte da união também da profissão, de Total. que é Hoje o o Instagram é uma vitrine pra mais gente, né? importante. Isso é muito legal. É. Então, e aí hoje, você tem um lugar para mostrar seu trabalho. a galera, quando hoje me chamou pra uma consultoria, pra uma aula, pra um novo trabalho,
Ela já olha lá. Ela recebeu a indicação e já vai lá, ela né? já quer aquilo já. Ela fala, não, gosto disso, gosto daquilo, não sei o que e tal. E já vai bem por isso. Hoje facilita bastante pra gente o Instagram já. É Ajuda. verdade. Sim. Mas Bom, muito obrigado, adorei o convite. eu que Parabéns pelo agradeço. projeto. Ótimo. E vamos se ver, vamos conversar por aí também. Sim. Com certeza, a amizade continua, viu? Exatamente. Claro. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Acho que foi um episódio muito inspirador, foi muito legal conhecer um pouco mais da sua trajetória e saber que você saiu lá de São Paulo, queria vir parar aqui em Que Fortaleza. bom, mas né? e que bom Veio que você agregar veio aqui. agregar pra gente, trazer um pouco mais do seu conhecimento e tudo. Então, muito, muito, muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, segue o Felipe aí, Felipe Siconato no Instagram. A gente é conversadecozinha.podcast no Insta, Spotify Conversa de Cozinha, tem TikTok. Segue a gente Vai também. estar na descrição do vídeo. Tá né? na descrição do vídeo as redes sociais todas. A Nayara não quer dançar, Eu não tenho cara. nem TikTok, pelo Eu amor de também Deus. não entrei na Acredita? vibe do TikTok. Eu A sei nem Nayara não mexer, quer dançar, não sei Deus eu nem mando. mexer. Nayara, pois é, por isso que a gente não. Eu não sou nem espectador, tu acredita? Nem eu. Não Eu não sou, sei nem consigo. mexer. Eu sou Mas mais. deveria, porque ela entrega mais. Pois é, tem esse rolê aí, tá vendo? A Não. Nayara fazer uma dancinha, vai dar certo. Aham. O nosso convidado da próxima semana, a gente tá com altas expectativas, viu? Sobre Quem vai ele. ser? Quem vai ser? É o Erickson. Ah, o Erickson. Os meninos estavam falando bastante dele, né? Tá Todo vendo? mundo se conhece aqui. É, aquela consenso que a gente já chegou, que em Fortaleza só existem 3 pessoas, eu, você, alguém que a gente conhece. É, Pronto. O exatamente. ponto é esse. Então, o nosso convidado da próxima semana, eu acho que eu já tô ansiosa pra próxima semana Já também. O começou Eric. a falar que só. Não, é porque ele é meu amigo. Então, assim, eu converso muito com ele. A gente Ah, é troca legal. muito, ele já é meu amigo Então mesmo. vai fluir super, né? Então, aí. Eu acho que eu nem venho. Né, louca? Vem sim, não existe conversa de cozinha sem você. Então, próxima semana, o nosso convidado aí com essas expectativas, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.